Olá! Nessa série de vídeos nós estamos tratando do atendimento odontológico ao paciente que apresenta alguma necessidade específica. Nós estamos falando das demandas, das precauções, dos cuidados, dos critérios, dos protocolos que são necessários para um bom atendimento a esse paciente. Hoje nós vamos falar do acidente vascular encefálico ou acidente vascular cerebral, né? O paciente que em algum momento da vida é acometido por esse acidente, esse AVC ou AVE. Essas informações são importantes que sejam levadas, né, ao dentista responsável pelo bom atendimento e ao responsável que vai fazer a contratação desse serviço. Bom, o acidente vascular cerebral ou encefálico é uma alteração repentina, né, no fluxo de sangue do cérebro. É um dano irreversível que pode ter prejuízo cognitivo, prejuízo senso-motor. Essa severidade ela vai depender da extensão e da localização da área cometida. Tem área que não traz tanto problema, mas tem áreas que são vitais, podendo levar até o paciente a óbito. O comprometimento odontológico, né, que normalmente esses pacientes apresentam, é a disfagia, né, ele fala de uma maneira muito peculiar. A língua dele, eles têm uma hipermobilidade da língua e eles têm um reflexo vômito protetor e um reflexo tossígeno. Então, qualquer coisa eles estão gerando um vômito, qualquer coisa, qualquer tipo de incômodo, eles estão tossindo, né? Isso é um dispositivo normal de quem tem o acidente vascular cerebral, o acidente vascular encefálico. Isso dificulta muito no atendimento odontológico. Então, a gente tem que tomar muito cuidado, o paciente sempre com a posição mais vertical, porque qualquer coisa ele tem esse reflexo vômito, né, protetor, e o reflexo tossígeno. As peculiaridades, né, você precisa de ver a peculiaridade daquele paciente, daquela moléstia, de como é que aquele paciente, quais são as limitações, como é que o acidente vascular cerebral acometeu, quais as áreas, quais as funções, né, daquele paciente, comprometeu a cognição dele, o que prejudicou, né? Você precisa de entender que ele precisa de passar diariamente a escova dental e o fio dental. E aí a musculatura, ele consegue fazer isso? Não, é um cuidador. Quem que é esse cuidador? Vão passar informações para ele. Esse comprometimento trazido por esse problema comprometeu a alimentação, a mastigação, a deglutição. Então tudo isso a gente precisa de analisar através de uma pesquisa, né, minuciosa inicial. Esse paciente, ele vai ser atendido de forma domiciliar ou tradicional no seu consultório, ou até mesmo um atendimento hospitalar. Esse paciente, ele está acamado ou encadeirado? Isso vai definir. Você vai ter que atender ele onde ele estiver, da forma que ele estiver, de preferência de forma mais vertical. Se ele estiver acamado, você vai tentar levantar a cama o máximo para facilitar para ele, para dar conforto, para gerar conforto para ele. Muitas vezes é importante a gente, nesse tipo de paciente, colocar calços, bloqueios, alguma coisa para segurar, para evitar que ele tenha alguma interferência, principalmente durante o atendimento odontológico. Mais uma vez, tem que ser reforçada, né, a importância da rigorosa prevenção, tanto diária quanto periódica. Esse paciente é fundamental que você vá até ele, ou que ele venha até você de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses no máximo, para que você não deixe ali na boca dele ser instalado algum problema um pouco mais difícil de ser solucionado mais para frente, quando a doença evoluir. Bom, então feita essa minuciosa pesquisa, né, do que ele come, das limitações, do que ele consegue fazer, o que ele não consegue fazer, dos medicamentos que ele toma, né, se esse medicamento
traz algum tipo de hiperplasia gengival, né? Então é importante fazer uma anamnese, um exame físico, um exame intrabucal bem definido para esse paciente. É importante nessa hora do gerenciamento de risco você definir todas as características desse paciente, do procedimento que você pretende fazer e do mal. Como é que esse paciente se relaciona com o mal, né? Esse paciente faz esse mal virar um mal maior, virar um mal significativo, ou esse paciente tem um comportamento, toma os remédios direitinho, faz o que tem que fazer para que esse mal cada vez se manifeste de uma maneira mais tranquila, né? Esse gerenciamento desse risco vai definir os pesos que você vai colocar na balança, né? Quanto maior o peso que você coloca nessa balança, maior o risco do seu atendimento. Opa, peraí, tá muito pesado isso aí, essa acidente vascular encefálico trouxe a ele um comprometimento muito complicado, e eu tô querendo fazer um procedimento muito invasivo, então peraí, tá muito pesado, vamos analisar isso direito, vamos fazer isso numa outra oportunidade, onde a gente tenha mais segurança. Normalmente as consultas para esse paciente é uma consulta curta, e é uma consulta que tem que ser produtiva, é uma consulta normalmente pela manhã. Esse paciente, por uma questão muscular, né, você vai preferir fazer a utilização do abridor de boca. Dependendo do equipamento que você estiver utilizando, muitas vezes você vai ter um sugador potente. Então, um sugador potente resolve esse problema. Mas muitas vezes você vai preferir fazer um isolamento absoluto, né? Dependendo da restauração, dependendo do que você for fazer, do procedimento que você for fazer. A pré-medicação, esse paciente é um paciente que toma muito medicamento. Então, a pré-medicação nossa, pré-medicação ou qualquer medicamento que você queira administrar, tem que ser feito com muito critério. Muitas vezes o posicionador, né? O rolo de espuma, isso vai facilitar e vai dar a ele conforto e segurança durante o atendimento. A gente falou da hiperplasia gengival, será que é o caso? Será que se aplica a escova elétrica? Esse paciente é um paciente para não ter outro AVC, né? Ou AVE, ele normalmente toma um anticoagulante, ele toma um antiplaquetário. E qual o procedimento que você está querendo fazer? É um procedimento cruento, é um procedimento que vai envolver sangramento, é um procedimento invasivo, então você tem que pedir para suspender. Claro que quem vai suspender é quem indicou esse medicamento, é o médico, não é você. Então a gente precisa de entrar em contato com esse médico, pedir para suspender. Normalmente eles tomam Varfarin ou então AS. Então eles precisam dependendo do procedimento que você vai ter, precisa de suspender esse medicamento. Existem estudos que falam o contrário, né? Mas por enquanto os protocolos ainda não mudaram, não. O protocolo, a sugestão ainda é de suspensão de 7 dias antes do Varfarin, do AS. Mais nada como uma conversa com o médico responsável. Bom, resumindo, esse paciente, né, ele tem sim uma dificuldade de atendimento, dificuldade postural, mas totalmente contornável, né? É um paciente mais difícil, quanto mais em pé o paciente, pior para a gente, mas nada que seja ruim, nada que não seja contornável. O risco dele é um risco transoperatório, é o risco de um novo acidente vascular encefálico. Então, ali naquele momento você vai trazer estresse para ele, você vai trazer muitas vezes medo. Então isso aí ele precisa de estar bem tranquilo, porque o acidente transoperatório que pode acontecer para esse paciente é um novo acidente vascular. Eu estou falando desse problema, né? Agora, se o paciente, além de ter sofrido um acidente vascular encefálico, for um paciente cardíaco diabético, aí os protocolos mudam um pouquinho, você vai ter que tomar outros cuidados. Bom, quando o paciente, né, ele é diagnosticado por ter sofrido esse acidente vascular, ele recebe uma série de informações do médico dele a respeito como é que vai ser a vida dele pro resto, né? Como é que ele vai ter, quais são as limitações, né? Porque é um mal que não retorna, é um mal
que pode não progredir, mas também é um mal que não reduz o comprometimento que ele teve uma vez tido. As informações odontológicas, elas são de responsabilidade do dentista. Então, passar essas informações dos cuidados diários para o paciente, para os responsáveis, para os cuidadores, né, para toda a equipe multiprofissional que cuida daquele paciente, né, é uma responsabilidade nossa. Informar principalmente sobre os aspectos preventivos, sobre evitar que se instale ali naquela boca algum problema que vai ser de difícil resolução futura. Informar também a importância da visita periódica que vai nos garantir a manutenção de uma perfeita saúde bucal nesse paciente. Hoje, então, a gente falou sobre o acidente vascular encefálico, acidente vascular cerebral.